Ótima noite para todos. É muito bom ver cada um de vocês aqui conosco. Nós temos o privilégio de receber a todos vocês e nós esperamos que todos vocês se sintam muito bem-vindos nessa reunião, sintam tranquilos e que vocês sintam um lugar de apoio de cada um de nós. Estamos aqui para ajudar, auxiliar vocês e edificar a fé uns dos outros. Que Deus abençoe esse momento, que a nossa concentração seja unicamente nessa reunião e que o Senhor nos abençoe. Vamos ter louvores agora com o nosso irmão Kaká. Kaká tá por aí? Boa noite, desculpa. Alguns probleminhas técnicos aqui, mas tudo se encaminhando. Uma boa noite a todos. Eu gosto muito de falar graça e a paz, pois a graça do nosso Senhor e a paz dele é maravilhosa. E por que não começar um louvores a ele, na verdade, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro cântico que eu queria trazer para vocês hoje é Glória e Majestade. Ele é um louvor que, desde quando eu aprendi, ele fala muito sobre a glória de Jesus, sobre a majestade desse ser tão maravilhoso que é em nossas vidas. Então, gostaria que quem souber me acompanhe, mesmo que com o áudio mutado, mas me acompanhe neste louvor, tá bom? Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças e com alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças e com alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. E o próximo é um bem conhecido, mas que já faz muito tempo que eu não canto, apesar de ele ser bem conhecido, que é: sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em
Amém? O próximo cântico que eu queria trazer, eu gosto muito de trazer cânticos e de louvar sobre a pessoa de Jesus. Comecei com Glória e Majestade, pois Ele é soberano, o Cordeiro que pagou um alto preço sobre toda a terra, porque Ele está sobre toda a terra, não há nada maior do que Ele, não há nada que seja maior. E nesse próximo cântico que a gente vai estar louvando juntos, eu queria que a gente pensasse um pouco as palavras, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, mas da congregação de onde eu vim, lá de Fortaleza, no Ceará, a gente canta um pouco ele. E quem não souber a letra, você pode acompanhar, tá bom? Eu acompanho porque até então é um pouco difícil para me lembrar. Ela é uma letra muito extensa. Então, ela diz assim: a minha alma te busca insaciavelmente, tenho sede de Deus, meu Senhor. Tenho sede das fontes eternas do amor, tenho sede do infinito, quero te encontrar. Toda vez que eu busco a tua santidade, minha face começa a brilhar e até minha sombra é pura. Quando estou em tua presença, não consigo explicar. Vou te buscar nos montes, vou te buscar nos vales, vou te buscar, Senhor, vou seguir o teu amor. Vou te buscar bem cedo, vou te buscar no pôr do sol, vou te buscar sem medo, quero te encontrar. Espírito Santo, me dá o entendimento para compreender, meu Senhor. Meu desejo é o centro da tua vontade, caminhando na verdade, vou te adorar. Toda vez que eu busco a tua santidade, minha face começa a brilhar e até minha sombra é pura. Quando estou em tua presença, não consigo explicar. Vou te buscar nos montes, vou te buscar nos vales, vou te buscar, Senhor, vou seguir o teu amor. Vou te buscar bem cedo, vou te buscar no pôr do sol, vou te buscar sem medo, quero te encontrar. Amém. Boa noite a todos. É muito bom esse momento de cânticos. E agora a gente vai ter uma oração pela palestra da noite e também agradecer pelo momento de louvor que nós tivemos. Oremos. Senhor meu Deus, amado Pai, obrigado por este momento abençoado, Senhor. Obrigado por poder louvar e exaltar o teu nome. Oramos neste momento pelo palestrante. Senhor, que possamos ouvir a tua palavra, que possamos estar focados, ó Pai, para entender a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado Israel, obrigado Kaká, obrigado Juan pela participação. Para quem não me conhece, sou Renan, sou de Fortaleza, Ceará, mas ultimamente estou no Rio, em Niterói, trabalhando com a igreja aqui, fazendo parte de um projeto. E hoje eu venho apresentar David McKen. Deixa eu abrir o áudio dele aqui. Fiz o AME, para quem não sabe, 2018, e ele faz parte da igreja Jardim Luna, lá em João Pessoa, e é professor do AME também. E eu aprendi muito com esse irmão e espero que hoje ele seja uma bênção para a vida de cada um. Espero que todos estejam com o ouvido bem atento, com a caneta, a Bíblia na mão, para você poder anotar e poder aprender um pouco mais. David, está com você. Muito obrigado, Renan. Boa noite, todo mundo. Eu não conheço todos vocês, mas conheço muitos. É um prazer imenso falar com cada um, ver os rostos, né? Que Deus abençoe. É um privilégio para mim estar aqui nesse momento, compartilhando algumas reflexões sobre a questão da ansiedade.
Todo mundo conhece o autor Augusto Cury, e ele escreveu um livro chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E chama a atenção porque a ansiedade seria um mal do século? Porque esta emoção humana tem causado tanta dificuldade e tanto estrago na vida das pessoas e na forma como a nossa sociedade vive. E então, pensando nisso, a gente começa a pensar sobre algumas coisas, como, será que ansiedade é realmente algo que é mal? Né? É o mal do século, mas será que a ansiedade em si é uma coisa má? Você pensa em dor. A nossa sociedade tem uma aversão à dor. Evita dor a todo custo. Se alguém sente uma dor, a primeira coisa que quer fazer é pegar uma pílula, é pegar uma cápsula, é pegar algum tipo de remédio para não sentir mais dor. Então, nós temos uma tendência, hoje em dia, de evitar certas coisas como se elas fossem ruins, como se elas fossem más ou que fizessem mal à nossa vida. Eu estava lendo sobre leprosos, que são pessoas que têm uma degeneração nas suas terminações nervosas, inclusive na pele. E para nós, a gente pode achar ruim sentir dor, mas, na verdade, sentir dor nas suas terminações nervosas é um privilégio. Se você sente frio, você se agasalha. Se você sente calor, você procura um ventinho. E algumas pessoas pensam que o que acontece com um leproso é que simplesmente vai caindo pedaços da pessoa, né? Mas o que acontece é que ela não sente dor nas suas terminações nervosas. Então, às vezes, a porta fecha na mão e ela não sente. E ela vai batendo em coisas e fazendo coisas e se machucando. Torce o pé, em vez de mancar, ela anda normal porque ela não sente. Então, alguém está nos dizendo que dor é uma coisa ruim, e, na verdade, dor é uma forma de nos proteger, é uma forma de nos cuidar, é uma forma de nos dizer que tem alguma coisa errado e que nós precisamos reagir a isso. Então, a nossa sociedade tem se focado demasiadamente em se afastar ou evitar aquilo que desagrada, aquilo que incomoda. E aí o que acontece? Alguém está com dor de cabeça. E o que acontece? Vai tomar um analgésico, né? A pessoa toma um analgésico e aí continua vivendo a vida do jeito que sempre viveu. Mas de onde vem essa dor de cabeça? Será que é um tumor no cérebro? Será que é um estresse que a pessoa está passando? Alguma tensão na vida? Será que está enfrentando algum tipo de problema sem solução aparente? Será que a pessoa está dormindo pouco ou comendo mal? Ou tem uma vida sedentária? Aí vem a dor de cabeça. E em vez de ir na fonte do problema, a solução é toma um remédio e continua fazendo exatamente o que está fazendo, o que vai fazer com que suas dores de cabeça aumentam e possivelmente, provavelmente, se tornem crônicas. E sendo que, ao tomar um analgésico, está tornando essa dor com certeza crônica, se for mais do que 3 ou 4 vezes por semana. E aí o que acontece? A dor de cabeça, a razão da dor de cabeça não está sendo cuidado, não está sendo lidado. Então, para a gente falar sobre ansiedade, para a gente entender o que é ansiedade, queria pensar com vocês sobre o que é uma emoção. Se ansiedade é uma emoção humana, o que é uma emoção? É uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda. Envolve sua mente, envolve seu corpo. Eu diria, envolve até seu espírito, porque
Eu tenho uma visão holística do ser humano em que tudo está incluso. A gente fala mente e corpo para poder falar sobre essas áreas, mas uma coisa mistura na outra. Então, é uma reação complexa, uma emoção, é uma reação complexa desencadeada por um estímulo ou um pensamento e envolve reações orgânicas e sensações pessoais. Então, simplesmente dizendo, é um conjunto de respostas químicas e neurais baseados em memórias emocionais. E surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O que nós estamos dizendo aqui é que uma emoção é uma reação bioquímica, é uma reação neuronal a algum estímulo aqui no ambiente. Nós não temos necessariamente um controle sobre como nós vamos reagir, e muitas das nossas reações emocionais têm a ver com experiências que nós vivemos no passado, que seria a nossa memória emocional. Quando essas coisas vêm, algum estímulo fora, nós temos, sem pensar ou planejar, nós temos uma reação àquela situação. Uma notícia triste chega, a gente fica triste e pode até chorar. Uma notícia muito boa chega, a gente abre os olhos, fica eufórico e começa a pular. É uma reação natural, dependendo do estímulo que vem do ambiente. E em termos do que é um sentimento, sentimento tem a ver com a nossa resposta a essa emoção. Falando de forma bem simples, diria que um sentimento é um pensamento mais uma emoção. A emoção vem e o sentimento seria a forma como eu reflito sobre o que eu estou sentindo. Isso quer dizer que eu interpreto o que eu estou sentindo. Todos nós sentimos coisas, mas a interpretação de cada um, a forma como cada um vê, a forma como cada um aprendeu a lidar com situação A, B e C, vai variar de pessoa para pessoa. Inclusive, na pandemia, nós temos sentido uma série de emoções, né? Pode ser de medo, de ansiedade, pode ser que você tenha sentido tédio. Independentemente do que você tem sentido, cada um de nós interpreta de uma certa forma o que nós estamos vendo na nossa frente e nós interpretamos o que nós estamos sentindo em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então, vem a pergunta, as emoções, elas são boas ou ruins? Elas são virtudes ou são pecado? Emoções são positivos ou negativos? Então, há uma tendência nossa de pensar, essa emoção aqui é horrível e eu não quero nunca mais sentir esse negócio na minha vida. Eu escuto quase semanalmente pessoas falando para mim, dentro e fora da igreja, eu não quero mais sentir isso. Pessoas também me dizem com a mesma frequência, eu não quero mais pensar esse pensamento. E o desafio nosso aqui é de tentar entender o que é uma emoção, e dessas emoções, estamos falando especificamente sobre ansiedade, e de pensar como é que eu ajo em relação a essa coisa que eu estou sentindo, porque você, quer queira, quer não, você vai sentir. Uma das características inerentes ao ser humano é sentir emoções, ter uma experiência emocional e de ter um pensamento sobre o que está sentindo. Se você deseja não sentir uma certa emoção, se você deseja não ter um certo pensamento, é possível que você esteja em negação quanto à existência humana.
Eu sei que eu passei muitos anos da minha vida buscando não sentir certas coisas. Se uma coisa fosse muito incômoda ou chata, ou eu considerasse negativo, eu tentava o máximo não sentir aquilo. E eu, na época, até achava que conseguia ficar frio em relação a algumas situações. Era uma ilusão minha. E uma coisa que me aconteceu foi que, ao tentar diminuir o sentimento em relação à angústia, há um comprometimento em relação ao sentimento direcionado à felicidade. Então, se você tenta ficar dormente diante de uma emoção que você não gosta, a tendência é de ficar dormente a todas as emoções e não apenas aquela que você está tentando se livrar. Eu quero convidar você, e talvez eu fale essa palavra várias vezes nessa noite, eu quero convidar você a abraçar sua humanidade. Deus criou você como um ser humano. Todas as emoções que são cabíveis a um ser humano são cabíveis a você. Seja tristeza, seja felicidade, seja angústia, seja euforia, qualquer tranquilidade, frustração, todas essas emoções, elas não são cabíveis e cada um irá se mostrar diante de determinadas circunstâncias nas nossas vidas. O movimento da raça humana ao nosso redor tem uma tendência a querer sentir emoções que, em vez de chamar de positivos ou negativos, chamaríamos de agradáveis ou desagradáveis. Então, a tendência das pessoas é de achar que felicidade é algo que eu quero e ansiedade ou desânimo é algo que eu não quero. E eu não quero sentir isso. E aí acabamos pensando ou acreditando que eu posso entrar num estado de felicidade e que felicidade pode ser, então, o meu dia a dia, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, em que eu estou feliz. E se eu estou feliz, eu não estou triste, eu não estou angustiado, eu não estou desanimado. E o problema com isso é que qualquer emoção humana, ela tem um período de duração. Pode ser que dure 5 minutos, pode ser que dure 3 horas. Alguém pode ter um ataque de pânico e ficar por um bom tempo num estado tão angustiante que a pessoa pensa que vai morrer, que o coração vai ou parar ou vai pular pela boca. E nós começamos a ver que fomos ensinados que felicidade, em vez de ser uma emoção humana, felicidade é um estado de ser. E aí é vendido, literalmente vendido a ideia de que se você tem esse objeto, ou se você tem esse carro, ou essa casa, ou essa garota, ou esse emprego, ou esse salário, então eu vou ser feliz. O que é interessante é que quando você coloca um objeto e diz, eu vou ser feliz quando, você já está dizendo que você não é feliz e você provavelmente está garantindo que você nunca vai experimentar bem a felicidade. Tem alguns autores, eu já li o Viktor Frankl, que é o psiquiatra que criou a logoterapia na psicologia, e também o Irving Yalom, que é um psiquiatra que escreveu Quando Nietzsche Chorou, escreveu O Carrasco do Amor. Esses dois teóricos, eles falam que quando você coloca a felicidade como objeto, quando você coloca como produto do que você vai atrás, que você nunca consegue
alcançar, que você nunca consegue atingir. O Viktor Frankl falou, a felicidade como subproduto da rendição pessoal a outro ser é o caminho. Eu vou traduzir, porque Viktor Frankl é um dos poucos teóricos da psicologia que fala sobre Deus, mas eu vou traduzir que quando você diz, Deus, eu vou te buscar, aí Deus diz, eu vou te ensinar o que é a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria não é e nunca vai ser a emoção da felicidade. Porque felicidade vem e vai. A gente pode ficar durante o mesmo dia triste, feliz, angustiado, eufórico. A gente pode experimentar várias emoções até opostas em um mesmo dia. Mas Deus oferece uma alegria que não depende das circunstâncias. Deus oferece uma alegria que também não necessariamente depende do meu estado emocional. Posso reconhecer que estou em condições desconfortáveis, mas eu posso estar com a mente focado nos propósitos, nos objetivos, na esperança que há em Jesus Cristo. E, portanto, as circunstâncias ao meu redor não estão limitando o que eu tenho em termos de paz. Por exemplo, Paulo fala em Filipenses capítulo 4 sobre a paz que excede o entendimento, quer dizer, vai além da circunstância e da razão humana, e posso compreender uma alegria em Deus que não depende de eu estar deitado em uma cama confortável ou deitado no chão de um presídio. E a gente sabe muito bem que discípulos e apóstolos no Novo Testamento viveram essas situações, não porque estava confortável, mas sim porque entenderam a alegria de sofrer por Jesus Cristo. Agora, imagina comigo, se eu busco sentir sempre um estado de felicidade e eu rejeito sentir certas emoções humanas que são desconfortáveis ou que eu atribuo como negativo ou pecaminoso ou errado ou mal, é muito fácil entender porque as pessoas se viciam, porque as pessoas adotam comportamentos de vício em relação às coisas. Se tem algo que eu não quero sentir e eu tomo uma droga para não sentir, e essa droga me dá uma sensação de um alto, de uma euforia, então, aí fecha-se o ciclo. Eu busco não sentir algo e eu busco sentir algo. Eu busco não sentir angústia e eu quero me sentir eufórico. E aí fala com qualquer pessoa que já fumou crack, como eles é altamente viciante e como eles acendem uma pedra depois da outra. É barato, mas o estado de euforia acaba muito rápido. E a pessoa quer reacender novamente a pedra para sentir novamente aquele estado eufórico e não sentir o que a vida tem trazido. Então, seja drogas, seja álcool, seja sexo, seja jogo, seja lá qual for o comportamento, inclusive na pandemia, muitos de nós temos ganhado uns quilinhos a mais, né? Tem uma coisa chamada comida de conforto. Se sua comida de conforto for feijão e arroz, maçã, manga, tudo bem. Mas se sua comida de conforto for chocolate, se sua comida de conforto for 2 litros de sorvete, então é difícil. E aí estamos numa situação ou de ansiedade, ou de tédio, ou de sem saber o que vai acontecer, e a gente está em casa sem poder sair, a gente fica fazendo várias jornadas ou caminhadas até a geladeira. E isso é muito interessante ver esse comportamento
e como nós estamos usando, não é droga, não é sexo, não é jogo, mas estamos usando algo para tentar nos confortar, para tentar disfarçar o que nós estamos sentindo e lidar com a situação como nós estamos sendo. Eu queria falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus, se você vai estudar sobre Cristo profundamente, você sabe muito bem que Jesus é um ser que foi inteiramente humano e inteiramente divino. Completamente humano e completamente divino. Se você tenta usar a divindade de Jesus para subtrair a sua humanidade, esse é o movimento que o anticristo faz. Se você tenta subtrair da humanidade de Jesus a sua divindade, então você também está cometendo o mesmo erro que é do anticristo. Então eu vou colocar um slide aqui. Deixa eu ver. Eu escolhi o errado. Só um minutinho. Ok. Então, a gente tem aqui Jesus, em Marcos 7:34, foi curar um surdo e gago e olhou para o céu e suspirou. Não sabemos o que ele estava sentindo, mas é uma forte desconfiança que estava sentindo algo. Os fariseus, em Marcos 8:12, eles pedem um sinal. E diz aqui que Jesus gemeu do íntimo do seu espírito. Isso diz para mim que o corpo está conectado com as emoções, que está conectado com a mente, que está conectado com o espírito, que está conectado com a alma. É tudo interconectado. É por isso que quando alguém está doente na mente, o corpo adoece. E também porque quando alguém está doente nas emoções, o espírito pode adoecer também. Em João 11:35, na morte de Lázaro, Jesus chorou. Tristeza, né? Ele também chorou por Jerusalém em Lucas 19, versículo 41, pensando sobre o que ia acontecer a Jerusalém. E como Jerusalém ia ser terrivelmente destruído. E todo mundo sabe que Jesus, no Getsemane, no jardim do Getsemane, Mateus 6, 37, 38, fala sobre angústia e fala sobre uma tristeza profunda que Jesus sentiu. Então, Cristo era completamente humano. E isso diz para mim que se Jesus sentiu algo, não é errado sentir. Aliás, Jesus sentiu tudo que é cabível a um ser humano sentir. E ele nunca errou, nunca pecou em relação a nada disso. E qual é, então, a diferença entre nós e Jesus Cristo? Qual é a diferença entre nós e Deus? Porque a nossa tendência é que quando nós sentimos uma emoção e vem um pensamento em relação ao que nós estamos sentindo, aí nós temos um sentimento que, se não tomarmos cuidado, pode propor para a gente pode decidir fazer uma ação que seja contra a vontade de Deus. Aí a pergunta seria, Jesus teve essa vontade? Bem, isso poderia ser uma longa discussão teológica, mas eu diria que sim. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado e não só foi no deserto no início do seu ministério. Jesus foi tentado durante toda a sua vida. Aí isso significa o quê? Que Jesus nunca cedeu a nenhuma das tentações.
Ele, quer dizer, ele, por nunca ceder a nenhuma tentação, ele viveu um impacto total da tentação. Quando nós cedemos a uma tentação, ela não é mais tentação, porque a gente cede a ela. Então, ela não nos tenta, mas estamos lá, fazendo. Mas quando você diz não do início ao fim, você sente um impacto total de uma tentação. E Jesus viveu esse impacto em relação a todas as tentações que ele sentiu. Estou falando isso para dizer que, às vezes, nós pensamos que em um coração puro, não se encontra um desejo pelo mal. E temos uma dificuldade com isso. Então, se eu tenho um coração puro, não há no meu coração nenhum desejo por nada mal. E a realidade é, no meu coração, podem ter impulsos para fazer coisas conforme a carne. Pode ter impulsos para fazer coisas conforme a natureza pecaminosa. Mas um coração puro diz, Deus em primeiro lugar. Um coração puro diz, Deus vai continuar em primeiro lugar. E eu não vou colocar mais nada no lugar de Deus. Se eu cair numa tentação, se eu pecar, é diferente de dizer, esse pecado vai ser bem-vindo aqui. Eu vou viver na prática desse erro e nem mais um outro. O coração puro diz, Deus, você em primeiro lugar. E se eu cair, eu volto o meu foco para quem está em primeiro lugar. Então, com isso estou dizendo, um coração puro, você vai olhar dentro do seu coração e encontrar desejos lá que não são da vontade de Deus. Mas você não precisa deixar nenhum reinar ao lado de Cristo na sua vida. Mesmo que você caia numa tentação, não deixe que aquele pecado compartilhe com Cristo o reinado dentro do seu coração. E isso é muito importante, porque isso nos leva a pensar sobre idolatria. Em relação às emoções, então, a ideia não é que são maus, que são errados, que são negativos, são desconfortáveis. E um transtorno de ansiedade que leva a pessoa, por exemplo, a sofrer toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou que leva alguém a ter um ataque de pânico, são extremamente desconfortáveis. Extremamente. Mas não quer dizer que é errado sentir aquilo. Agora, quero pensar com vocês o que acontece com a gente, porque a gente vai caminhando nesta vida e nós vamos tomando decisões que podem desencadear um transtorno de ansiedade, e aí a ansiedade ser até um problema que afeta a nossa fé. Então, quero pensar aqui junto com vocês. Mas a ideia é, emoção não é boa nem ruim. E todas as emoções criadas por Deus foram dadas para que a gente pudesse ter experiências aqui, tanto em relação à felicidade quanto à tristeza. Se você vivesse feliz 100% do tempo, você não saberia o que é felicidade. O fato de ficar triste nos ensina que existe uma diferença entre ser triste e ser feliz. Se você vivesse 100% do tempo triste, você não saberia o que é tristeza. Porque você não teria um ponto de referência. Então, às vezes a gente não gosta das emoções confortáveis e desconfortáveis, mas, na verdade, essa variação emocional é que nos permite entender e apreciar o que é felicidade, o que é tristeza. E pare e pense comigo. Se alguém aqui, e provavelmente perdeu um ente querido, uma pessoa amiga, um conhecido precioso nessa pandemia, estranho seria não ficar triste com isso. Estranho seria uma dormência emocional que impedisse de sentir a tristeza. O outro lado dessa moeda
é que, ao viver um luto de alguém importante e precioso, precisamos tomar cuidado, porque se nós não vivemos um luto, se a gente ignora essa tristeza, sente, mas ignora, ela pode literalmente tomar conta da nossa vida e durar por muitos anos. Então, o desafio aqui é de nos abrir para entender essa condição humana emocional e de entender no nosso pensamento como a gente processa o que nós estamos sentindo. Porque mesmo que você sente felicidade ou eu, você tristeza ou eu, a forma como cada um vai ver ou vai interpretar, pode haver uma variação de uma pessoa para outra. Pensando em Deus, ou pensando em Jesus Cristo, algo incrível sobre Jesus é que mesmo que ele tenha sentido emoções fortíssimas aqui, né? Um gemido que vem do íntimo do espírito, né? O que é isso? Mas assim, uma tristeza profunda, uma angústia que tenha produzido gotas de suor em sangue, né? Que a medicina diz que é fisicamente ou fisiologicamente possível. Que angústia é essa? Mas uma coisa que Cristo nunca fez, ele nunca deixou que o que ele estivesse sentindo em termos de emoção, ou o que ele estivesse sentindo em termos de sentimento, pensando sobre a emoção, ele nunca deixou isso desviar ele dos propósitos de Deus na sua vida. Deixa eu dar um exemplo disso. Deus é alguém que nos ama intensamente. Nada que você faz aumenta ou diminui o seu amor. Deus tem ira santa, e irá destruir pessoas que são rebeldes a Ele. Mas nada da sua ira, nem a criação do inferno que foi feito para o diabo e seus anjos, lá em Mateus 25, que diz, significa que Deus ama menos essas pessoas. Deus consegue odiar o ato do pecado e amar intensamente a pessoa. Agora, eu e você, vamos ser bem sinceros aqui. Quando você fala mal de mim, quando você fofoca nas minhas costas, quando você mente, quando você me trata mal, quando você xinga minha mãe, quando você cospe na cova do meu pai, o que acontece comigo? O que eu estou sentindo em relação ao que você fez e o que eu estou sentindo em relação a quem você é, faz assim, ó, se mistura. Nós não temos a habilidade emocional de separar essas coisas. E Deus está nos fazendo um convite muito, muito importante. Inclusive, se tiver uma Bíblia aí na mão, abre em 1 Timóteo, capítulo 6. Porque o convite é de entender o grande lucro que há na vida. Estamos num mundo capitalista que só pensa em coisas, tá bom? Mas deixa Deus dizer o que é de fato grande lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, pare e pense comigo. Piedade aqui não é simplesmente misericórdia. Não é simplesmente compaixão. Inclui compaixão, porque é uma característica de Deus. Mas piedade aqui significa conforme Deus. Se você olhar na versão em inglês, é muito mais fácil de entender, porque não aparece a palavra piety, aparece godliness. E godliness significa conforme Deus. Conforme Deus. Então, ser conforme Deus significa odiar o pecado e amar a pessoa.
E significa aprender a habilidade de fazer isso para que quando alguém te faça mal, você pode odiar o que ela fez e continuar amando a pessoa. Deus não está dizendo, ei, seja mais ou menos como eu sou. Seja um pouquinho de como eu sou. Pega uma característica minha e corre com ela e não se preocupe com as outras. Não, ele está dizendo, quer ter grande lucro na vida? Então, o caminho é piedade com contentamento. Aí eu quero que vocês pensem comigo. Porque uma das diferenças entre medo e ansiedade é que medo tem um objeto na frente. O medo é uma resposta a uma ameaça presente, seja essa ameaça real ou percebida. Então, por exemplo, alguém pode ter medo de aranha. Tranquilo, aranhas realmente mordem, têm veneno. Então, eu lembro de um homem super musculoso, de 2 metros de altura. O bíceps dele era maior do que minhas coxas juntos. E ele estava na situação, morrendo de medo de um filhote de pitbull. Então, nessa situação que ele estava vivendo, ele estava lá vendo um pequeno filhote que não apresenta nenhuma ameaça real, mas por ter sido mordido enquanto criança, ele estava paralisado, ele não conseguia nem se mexer. Então, medo tem algo lá fisicamente presente, tem algo lá que está, seja ela uma ameaça real ou não, mas tem um objeto lá. Em relação à ansiedade, ansiedade tem a ver com a antecipação de um medo. Eu tenho um medo de algo que pode vir a acontecer, de algo que pode acontecer amanhã e que seja diferente do que eu quero que aconteça. Então, na ansiedade, a tendência, por exemplo, da pessoa deprimida é de ter pensamentos muito negativos sobre o passado. E também de ter pensamentos negativos no presente. E muitas vezes também tem pensamentos negativos sobre o futuro. E é onde depressão e ansiedade se misturam. Na ansiedade, muito do que acontece em termos de ansiedade tem a ver com expectativas. Tem a ver com apreensão quanto ao que vem pela frente. E aí o desafio para nós é, ok, o quanto eu posso ou devo me preocupar em relação ao futuro. Nós temos na Bíblia, por exemplo, e vocês conhecem muito bem, Mateus capítulo 6, que Jesus está falando no Sermão do Monte, e ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. A palavra no grego é um verbo que tem a ideia de continuidade, de estar ansiando ou estar vivendo em ansiedade. Então, mais uma vez, a ideia aqui não é não sinta ansiedade. A ideia é não tenha a emoção da ansiedade, mas se vier a ansiedade, o que você vai fazer com ela para que ela não tome conta? E essa é a tendência. É que nós ficamos imaginando o que pode acontecer no futuro, começamos a ficar preocupados, começamos a ficar apreensivos, o coração começa a bater, o suor começa a formar na testa, aí nós começamos a ficar com tensão muscular, e tudo isso apreensivo sobre o que vai acontecer. E aí eu pergunto, o que vai acontecer? E eu vou te dizer o que vai acontecer. Nada que você consegue prever.
quem conseguia... Bem, teve filmes e pessoas que diziam que algo como a pandemia viria. Mas quem diria que ia chegar no finalzinho de 2019 e mexer com a maioria de nós em 2020? Nós não temos acesso a isso. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Nós não sabemos como é que vai ser o suceder das coisas. E aí tem algo na nossa mente que diz, eu preciso controlar as variáveis. Eu preciso fazer o que eu posso fazer para garantir o futuro. Eu não estou dizendo que você não deve planejar. Eu não estou dizendo que você não deve fazer os seus movimentos, quer trabalhar, vai estudar, quer casar com alguém, pense em namorar, quer encontrar alguém legal, não procure num bar. Mas assim, a ideia é, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. E o ser humano, por achar que pode controlar, ou por achar que pode prever, por achar que ele consegue dizer o que vai acontecer, ou controlar as variáveis para que aconteça, aí é quando a ansiedade entra, ataca, nos deixa nervosos, porque facilmente a gente vê um resultado no dia seguinte que a gente não queria, que a gente não tinha planejado. E nós não estamos prontos emocionalmente, nem em termos de sentimento, no pensamento, para lidar com aquela frustração. E você pode imaginar isso aumentando, 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 aumentando. Claro que existem fatores que podem desencadear um transtorno. Não simplesmente a ansiedade exacerbada. Tem problemas congênitos, uso de drogas. Existem doenças que estimulam a ansiedade. Beber álcool e muita cafeína pode também desencadear a ansiedade. Existem muitos fatores, mas do ponto de vista espiritual, a pergunta é, Deus está me convidando para quê? Para controlar o futuro? Algumas pessoas dizem assim, a única coisa certa é a morte. E eu discordo. Porque se Jesus voltar amanhã, uma coisa é certa, ninguém aqui vai morrer. Então, nem a morte é certa. Mas vamos pensar o que é certo. É certo o que Deus diz na sua palavra que vai acontecer. Se Deus diz que Jesus virá novamente, então pode ter certeza que vai acontecer. Se Deus diz que ninguém sabe quando pode ter certeza que ninguém sabe quando é. As pessoas ficam doidas para calcular quando é isso. Mas ninguém sabe. Aliás, quando alguém diz que vai ser agora, pode ter certeza que não vai ser. Tá bom? Quando alguém dizer vai ser no final do ano que vem, pode ter certeza que no final do ano que vem não é, porque ninguém consegue prever quando vai ser. O juízo final vem, Deus diz que vem. Deus diz que tem dois destinos, céu e inferno. Deus diz que quem crê em Jesus e confiar em Jesus e seguir Jesus, ensinar os outros sobre Jesus, e quem entende que não consegue merecer a salvação, que depende da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus, para receber o perdão dos pecados, Deus diz, essa pessoa vai ser meu filho e vai ter direito a toda a herança. Eu já vi gente dizendo assim, poxa, por que eu não tenho um tio rico? Ei, você tem um irmão mais velho, muito rico, e ele vai compartilhar tudo com você. Então, pare de reclamar. Toda a herança vai ser colocada à nossa disposição. Então, o que eu sei sobre o futuro? De fato, o que eu sei? O que Deus diz. E o que eu não sei? Aí o que eu tenho que fazer? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Se tiver Bíblia, quiser abrir. Renan, como é que está meu tempo? Já estourei, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou ansioso aqui com a hora.
Eu não sei nem se eles estão rindo. Eu acho que alguns fingiram assim. Fica tranquilo. Sem graça. Oi? Fica tranquilo. Tá bom, obrigado, irmão. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de... Porque em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, não se preocupe com roupa e comida. E aqui diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não viva preocupado com o futuro em relação a nada. Você pode se preocupar, você pode sentir ansiedade, mas não viva ansioso. Não viva preocupado. Há uma diferença. Se você ler a primeira carta de João, está escrito lá que existe uma diferença entre pecar e viver pecando. As duas coisas são ruins, mas quem vive pecando não está colocando Deus em primeiro lugar no seu coração, e por isso não tem um coração puro. Há uma diferença entre sentir ansiedade e viver na ansiedade, e Deus está dizendo, não viva na ansiedade em relação a nada. E a nossa sociedade está adoecendo. Por isso que Augusto Cury chama o nome do livro O Mal do Século. Mas ansiedade em si não é mal. Mas quando você deixa a ansiedade, uma emoção humana, mexer com o seu pensamento e tomar conta de você em relação ao que vai acontecer, sendo que Deus já disse o que vai acontecer, aí a ansiedade toma conta e a nossa fé enfraquece. 1 Pedro, capítulo 5, se quiser abrir a sua Bíblia. Diz assim, no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem se humilhar diante de Deus vai ser exaltado um dia. Isso é uma promessa, isso é sem dúvida. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos habilidades espirituais a aprender. Você não vai aprender isso na escola e, infelizmente, talvez você viveu a sua vida cristã sem aprender a fazer isso na igreja. Mas a habilidade de lançar sobre Deus a nossa ansiedade é uma habilidade espiritual, é uma habilidade mental, é uma habilidade emocional que precisamos treinar, aprender para fazer. E normalmente alguém não vai aprender a fazer isso sozinho. Precisamos da ajuda uns dos outros. Note que Jesus em Mateus 6 falou de comida e bebida. E quando Paulo estava com o espinho da carne, Deus disse o que para ele? Minha graça te basta. Aí eu vou me arriscar aqui, certo? Me chame de doido. Mas grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Então, piedade é ser como Deus. E contentamento é ser contente com o que tem. E Deus está dizendo, se você tiver 3 coisas, o resto é resto. Comer, comida, bebida. E a mais importante de todas, a graça. Se eu tenho a graça de Deus e eu tenho comida para comer e bebida para beber, o que eu faço com o resto? Como é que eu vou tratar o resto? De que forma eu vou lidar com o resto dessas coisas? Porque quantos que estão me ouvindo nesse momento estão pensando no que vão comer hoje à noite? Quantos que estão aqui comigo, me ouvindo, estão preocupados com o que vão vestir amanhã? E já que a gente tem comida e roupa e a graça, então nós vamos nos preocupar com outra coisa. E Deus está dizendo, ei, não vá nessa onda. Não acredite nisso. O mundo está doente. O mundo está doente de tanta ansiedade em relação ao futuro. O mundo está doente de tanto remédio que toma. E Deus está dizendo, ok,
está comendo, tem roupa, tem a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, as outras coisas, pode pensar, pode planejar, mas a ansiedade em relação a qualquer uma delas precisa lançar sobre Deus. Sobre comida e bebida também, porque se Ele cuida dos passarinhos e das flores, vai cuidar da gente. Mas lança sobre Ele. Aí a pergunta é, como é que eu faço isso? Pois é, discípulos de Jesus precisam ser muito bem preparados em lançar a ansiedade. Muito bem preparados em entender essas emoções e saber o que fazer com elas. E quando a mente vem com ideias que são complicadas, que são difíceis, né? Eu estava lendo alguém falando sobre a ideia de fazer de ter que tomar a decisão certa, não pode tomar a decisão errada. Quer dizer, se eu digo que eu não posso tomar a decisão errada, só tem uma decisão certa e todas as outras são erradas. Como é que eu vou acertar essa? E vai me dizer que isso não vai gerar ansiedade em mim, se só tem uma certa e todas são erradas. Tem que ser com a garota certa, o emprego certo, morar no lugar certo, senão está tudo errado. E nossa mente, ela acredita em coisas. É como a ideia de controle, né? Eu perguntei sobre controle e alguém citou sobre a CIA controlando a mente das pessoas. Existe tortura e existe lavagem cerebral. Mas o que passa aqui e o que nós sentimos aqui, nem sempre temos controle sobre o que aparece, mas podemos gerenciar o que vem. E esse é o desafio, de aprender a gerenciar os pensamentos quando aparecem, de aprender a gerenciar as emoções quando aparecem, de aprender como não viver em ansiedade, de aprender como lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Tá bom, eu vou parar por aqui para não estender demais. Eu acho que já foi tempo demais. Espero que alguma coisa seja proveitosa. Eu não sei se a gente vai abrir, Renan, para alguma pergunta. David, obrigado. Obrigado muito. Me ajudou bastante para ter ajudado todo mundo aí. Pessoal, eu peço desculpa, mas nesse momento essa reunião é para jovens, então a gente vai liberar as perguntas precisamente para jovens. Jovens solteiros que têm alguma pergunta a fazer, levantam